Bom dia, tudo bem, pessoal? Como vocês estão? Na aula de hoje, nós vamos iniciar com o módulo 19. É um módulo que vai trabalhar leitura com vocês. Leituras de textos que apresentam regras, que apresentam instruções, tá? Como eu já havia falado na aula passada para vocês, a nossa aula vai ser um pouquinho mais breve hoje. Por quê? Porque nós tivemos, né, a aula ao vivo e nós temos muitas atividades para realizar, né, a produção de texto, as atividades de casa. Então, essa aula vai ser um pouquinho mais breve. O que vocês precisam fazer nessa primeira página? Vocês vão primeiro observar essa imagem e vão descrever o que vocês estão vendo nessa fotografia. A aparência desse bolo, o que vocês imaginam, como que vocês imaginam que esse bolo está com relação ao sabor, né? Porque a aparência dele não é nada atrativa. Na questão 2, vocês vão relatar também lá nos comentários se vocês já prepararam, né? Se você sabe preparar algum alimento, se você já teve uma experiência ruim, né? Uma experiência decepcionante na cozinha. Então, vocês vão relatar lá nos comentários para a prof, ok? E na última questão, formule 3 hipóteses sobre as causas, né, que levaram a esse desastre culinário aqui, que está documentado nessa imagem. Logo abaixo, vocês têm um pequeno texto que vai explicar o que para vocês aqui. Quais são os conceitos que esse texto apresenta? Ele vai apresentar o conceito de gênero textual, né? Ele vai explicar o que é um gênero textual e o que isso significa. Ou seja, o gênero textual é quando a gente agrupa tipos, né, de texto que apresentam semelhanças, né? Então, de acordo com as semelhanças que possuem. Então, a gente agrupa, né, esses textos de acordo com essas semelhanças. E aí nós vamos ter o surgimento do que a gente chama de gêneros textuais. Então, gênero é um conjunto que engloba seres ou coisas ligados pela semelhança. E o gênero textual é quando eu analiso a escrita, né, a estrutura desse texto e eu faço a separação para classificá-lo de acordo com a sua característica, a sua finalidade, ok? E aí, nós vamos ter também a questão da caracterização dos textos normativos ou os textos instrucionais, né? E os textos instrucionais. Os normativos são aqueles que dão regras, protocolos, proibições, punições, e os instrucionais é aqueles que dão recomendações, né? E aí nós temos vários exemplos. Nós vamos ter leis, nós vamos ter regulamentos, estatutos, regras de jogo, receita, manual de instalação, bulas de remédio, então, enfim, N gêneros, né, que vão representar esses textos, ok? Aqui eu tenho uma definição de leis, né, que é um dos tipos aqui, que vai dizer o seguinte: são as regras jurídicas que ordenam a vida em sociedade, estabelecendo direitos e obrigações das instituições e dos indivíduos, controlando suas ações e seus comportamentos. Lá no artigo 5, inciso 2, nós vamos ter a seguinte afirmação: ninguém pode ser obrigado a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude da lei. Ou seja, nós temos liberdade, porém, essa liberdade vai até o limite que a lei nos coloca. Isso é muito importante para que a gente consiga conviver em sociedade. A atividade 1 apresenta um pequeno texto, né, que é o artigo 54, e nesse artigo nós temos a seguinte compreensão, né, a seguinte afirmação: os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias utilizando capacete de segurança com viseira ou óculos protetores. Inciso 2, segurando o guidão com as duas mãos. E inciso 3, usando vestuário de proteção de acordo com as especificações do CONTRAN.
Na questão, no item A, vocês têm que responder se ele estabelece uma autorização ou uma proibição aos condutores. Se vocês acham que existe uma mescla de cada uma delas, vocês podem também colocar. Não esqueçam de dar a justificativa. O que, né, esse artigo está nos dizendo? Ele está autorizando ou ele está proibindo? Ou ele está fazendo uma mescla das duas formas. Na B, os incisos 1, 2 e 3 estabelecem o que em relação ao caput, em relação ao que está sendo dito aqui no enunciado. Os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias. O que esses incisos querem dizer, né? Querem fazer com essa parte de cima, com esse enunciado? Para que eles servem ali? Tá? Na C, reescreva os incisos, iniciando cada um ou com a conjunção se ou com a locução conjuntiva desde que. Então, vocês vão colocar ali, ó, os condutores de motocicletas, motonetas e ciclomotores só poderão circular nas vias se utilizar capacete. Vocês observaram que utilizando se transformou em utilizar. Por quê? Porque eu coloquei a conjunção se aqui na frente, na hora de fazer a reescrita aqui, ok? Se eu optar pelo desde que, eu vou ter uma outra modificação, ó. Circular nas vias desde que utilizem capacete. Vocês estão vendo que esse verbo utilizando mudou? E isso vai acontecer com o verbo segurando e com o verbo usando também. Então, dependendo da conjunção ou da locução conjuntiva que vocês escolherem para colocar aqui na frente dos incisos, o verbo vai sofrer alteração para que tenha concordância. Então, prestem atenção aqui. E na D e última questão, vocês vão me dizer qual, né, ou quais desses capacetes podem ser usados como proteção por um motociclista em vias públicas, não esquecendo de justificar. Será que ele pode usar esse? Será que ele pode usar qualquer um desses? Ou apenas um, ou apenas dois? Então, vocês vão analisar de acordo com o que está escrito aqui nos incisos e verificar quais desses, né, ou qual desses pode ser utilizado por um motociclista. Gente, a nossa aula chega ao fim, por isso eu falei que ela é bem mais leve comparada às outras, né? Porque você já tem bastante atividade para realizar. Gente, fiquem com Deus. Ótimo dia a todos.